Sabrina Carpenter, o pingo de gente que vai dominar o mundo. Quer dizer, bom, já dominou, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o meu diário de pensamentos e o nosso momento de reflexão semanal. Eu nunca sei em qual ordem eu falo a introdução, mas enfim. Se você mora no planeta Terra, você sabe... Foi mal, tá? Eu tô com frio. Se você mora no planeta Terra, ou talvez até de outros planetas, você vai conhecer quem é a Sabrina Carpenter. Ela é mais uma artista da fábrica da Disney que deu muito certo e que se tornou uma artista pop mundial. A Sabrina é conhecida como uma pessoa que tem uma profundidade lírica, assim como a Taylor Swift, por exemplo, que fala de amor de uma forma muito poética, muito diferente, muito que se destaca. Só que a Sabrina traz também o sarcasmo, piadas e trocadilhos geniais. O último álbum que ela lançou se chama Short and Sweet, que foi um álbum pequeno e doce. Sacanagem. Foi um álbum muito incrível porque falou de relações amorosas de uma forma bem humorada, ao mesmo tempo que era sarcástica e vulnerável. Eu acho que acabou se tornando o sucesso que foi justamente porque talvez a conversa sobre relacionamento tenha ficado meio maçante e ela tenha trazido uma nova perspectiva que era muito sincera de fato e que, além de tudo, trazia uma qualidade em termos musicais mesmo muito grande. Então, assim, Coincidence é uma das músicas assim mais incríveis que eu já ouvi. Good Graces é sensacional. Enfim, eu poderia ficar aqui listando as músicas que eu gosto dela, mas hoje eu vim falar da nova música dela, apesar de ninguém ter me pago pra dizer nada, que se chama Man Child. Então Sabrina, com seus 1,52 de altura, vem mais uma vez massacrar um tema muito importante, que é o menino homem. Tem o menino lobo, que é o Mowgli, e tem o menino homem, que é o teu ex. A música começa assim: você disse que o seu celular quebrou, mas só esqueceu de carregar. Eu já realmente perdi a conta de quantas vezes a experiência do ghosting, que nada mais, nada menos é do que uma pessoa te deixar no vácuo e simplesmente sumir pra sempre. Acontece tanto comigo quanto amigas minhas e tudo mais. E eu acho uma coisa muito curiosa, que às vezes você nem tá tão afim desse tipo de cara. Você nem tá afim do cara em si. Você, viu o interesse dele em você, você disse, tudo bem, eu vou conversar com você. Nem que seja uma troca humana, sabe? Parece que quando esse tipo de cara entende que você abriu conversa pra ele, é aí que ele usa disso pra poder suprir o ego dele e dizer, cara, eu rejeitei. Eu sumi mesmo. A minha vida, ela tá muito ocupada. Cara, se eu ouvir mais um menino homem falando sobre como a vida dele está ocupada e como tá uma correria e como tá uma doideirinha. É sacanagem hoje isso. Eu uso sarcasticamente que a minha vida tá uma doideirinha. Quando tudo fica meio ocupado de fato, eu começo a falar que eu tô na correria, que eu tô de doideirinha, que eu não tenho tempo pra abraçar a minha mãe. Coisas assim. Porque é tão engraçado. O homem menino, ele realmente vai usar qualquer tipo de coisa pra poder dizer que a vida dele é muito ocupada e muito indisponível. Então, até um simples esbarrão no ônibus vai ser uma coisa que vai falar, cara, estragou meu dia, o esbarrão no ônibus é o motivo pelo qual eu não posso falar com você, eu não posso te atender, eu não tenho como, são muitas coisas. E aí você fala, tadinho do menino homem, só que você esquece que ele tem, 35 anos. Ou mesmo que ele tenha, 24, não importa, mas o princípio é tão... é tão irônico, assim, cara, você não pode dizer que você, é um homem independente, que quer relacionamentos, quer, trocas genuínas e sinceras e palestrar sobre o famoso esquerdomacho, né? Aquele que palestra, fala como, nossa, as mulheres merecem muito respeito. A rede social enxurrada de coisa de, como as mulheres merecem respeito. Eu luto por elas. Eu quero uma mulher pra respeitar. Pra não chamar de minha, porque eu nunca chamaria uma mulher de minha, afinal de contas, ela é uma pessoa independente. E aí, na vida real, tá literalmente, dando um surto quando você fala sobre camisinha. É bom você... Como é que eu posso dizer? Não tratar outro como um pedaço de lixo, né? Assim, seria legal, interessante. Pra todos os envolvidos, né? Não só pra gente, mas pra você também, né? E aí é engraçado porque toda vez que você se dá conta de que você se apaixonou por um menino homem, você começa a entender que você não gosta desse menino homem. Você começa a entender que, cara, todas as coisas que eu gostava sobre ele foram coisas que ele começou a... Sabe uma coisa que o menino homem faz muito? Olhar o que você... quais são os seus valores? Aí ele bate o olho assim e fala, ela gosta de, sei lá, yoga, comunicação e cinema. E aí pronto, reflete tudo de volta pra você. Começa a falar, cara, que cinema é a forma de arte, de uma expressão importantíssima, principalmente no Brasil. E fala que podcast é a coisa que ele mais escuta todo dia. E aí você começa a falar, caraca, essa pessoa tem tantas coisas em comum comigo. Só que é mentira. Não são coisas que essa pessoa faz. São coisas que essa pessoa tá, simplesmente tirando da sua página. Isso é muito sinistro. E repara isso. Da próxima vez que você for dar uma chance pra um otário, repara se ele não foi no teu Instagram olhar coisas sobre você pra depois refletir de volta. Porque se é muito rápido e muito incrível, você tem que... né? Não porque homens incríveis não existem sim, mas a questão é, se for rápido demais,
tem alguma coisa aí, porque essa pessoa não te conhece. Então como é que essa pessoa já tá dizendo que você é incrível, que isso e aquilo, que vai ter 3 filhos com você, que vai comprar uma casa, que vai ter um cachorro chamado Toby, se, porra, essa pessoa te conhece há 2 segundos. E vamos combinar, uma pessoa que não sabe nem conversar sobre camisinha é uma pessoa que não vai poder conversar sobre muita coisa com você. Ainda mais se for formar uma vida contigo. Essas roupas que você está usando, meu Deus, eu espero que elas sejam irônicas. E tipo assim, frase perfeita. Porque quantas vezes a gente vai ter que falar sobre a camisa de time e chinelo? O problema não é usar a camisa de time. O problema não é ser carioca e usar chinelo. Ou também não ser carioca e também usar chinelo. A questão é, o menino homem, ele se acha importante por causa disso, entendeu? Vamos lá, se o menino homem fosse bacana internamente, muita gente talvez falasse, pô, ele veio com camisa de time e chinelo pra um casamento, mas pouco importa, porque o cara é muito gente boa. Então assim, sei lá, dá um casaco aí pra ele e vamos nos divertir, porque o menino homem é muito maneiro. Só que normalmente é o contrário. É uma coisa tipo, ele se acha superior e estiloso a partir do momento que ele coloca uma camisa de time ou um chinelo, e ele ainda vai criticar a mulher que está com ele porque não se esforçou tanto, ou porque suou na academia. Teve uma vez que me perguntaram, tipo, isso aí é suor? Eu tava na academia, usando um top de academia. Eu não sei exatamente o que era pra eu responder. Não, veio o Toby, o cachorro que você prometeu que ia ter comigo, então, ele veio e mijou em mim. Tipo, o que é pra eu responder? Sabe? Enfim, e por aí vai, né? Então, tem tanta coisa que é chamada de estilo, e eu não tô criticando não o que você quer usar, tá? Você pode usar o que você quiser, a vida é sua, pelo amor de Deus. Mas, tem tanto desses meninos homens que, tipo, estão dizendo tanto com os looks que eles estão trazendo, que eles juram que demorou 4 horas pra poder colocar tudo aquilo ali em prática, mas realmente não tem como, porque afinal de contas, você colocar uma calça todos os dias, a mesma, sem lavar nenhuma vez, não tem como você me dizer que você demora 4 horas pra isso. Você é muito mais rápido em outras coisas. Falando nisso, não planejado, inclusive, a próxima parte da letra é sério que acabou? Eu não percebi que a gente tinha começado. A gente pode falar sobre isso? Que poético, né? Porque assim, quantos meninos homens não estão preparados pra falar de sexo? Será que a gente tá pronto pra essa conversa? Eu tô pronta. Nossa, eu já tô até dormindo aqui de tanto... Gente, qual é a grande questão? Eu não entendo a incapacidade de meninos homens chegarem, sentarem com você e falar assim, ó, quero me divertir. Aproveitar. Aí não. Aí senta com você, fala todo o oposto e depois fica, ai, quanta cobrança, não. E assim, independentemente da categoria da relação, às vezes não precisa nem falar que quer ter seus filhos. A questão é, esse tipo de homem também, ele não aprendeu comunicação. Ele não sabe regular o emocional dele. Não tem inteligência emocional alguma. Então, as conversas têm que ser exatamente o que estão sendo ditas. Uma conversa literal, que você tá conversando a mesma coisa 500 vezes. Mas é tipo, eu vou falar qualquer merda pra preencher porque eu não tenho a capacidade de chegar nesse lugar de conversar sobre as minhas emoções. Ou mesmo não sobre as minhas emoções, sobre básico, sobre tipo, o que foi legal pra você? Você gostou? Você acha que vale a pena fazer de novo? É tipo, pra mim importa muito mais se eu tô me sentindo validado nisso tudo. Às vezes não é nem sobre, tipo, o físico, sabe? Porque eu acho isso um pouco clichê também, ficar falando, saqué. Mas não, eu acho que às vezes é muito, tipo, esses meninos homens, eu vejo muito uma solidão ali. De, caraca, eu quero que alguém me valide, eu quero que alguém me abrace, eu quero que alguém me deseje, sabe? Quando eu acho que isso extrapola pra um certo lugar de luxúria, de, eu vou ter todo mundo, começa a ficar tão perdido e você fica tipo, tá, mas as pessoas que estão ao seu lado, por que elas estão todas insatisfeitas? É uma pergunta boa a se fazer. Tudo isso soa tão familiar. Qual que é mesmo o seu nome? Isso aqui fala sobre os padrões, né? O menino homem, ele costuma ser um padrão, porque existem mulheres que acabam se envolvendo com esse tipo de homem simplesmente pelo fato de que querem ou ser cuidadas e foi passada uma ilusão que vai acontecer aquilo ali, apesar de... O que tem menino homem disfarçado de homem funcional, acho que todas nós já sabemos, né? E costuma acontecer mais de uma vez. Não sei na sua experiência, mas na minha, quando aconteceu mais de uma vez. Porque eu tinha certeza que aquela pintura de um homem que era presente, consistente, saudável, funcional, ela ia desmoronando. Porque a ideia de um relacionamento pro menino homem é maravilhosa. Nossa, quero ser amado, quero amar também, quero descobrir o mundo com essa pessoa, quero uma companhia de vida, quero construir minha vida com alguém. Só que quando chega a parte do vamos construir a vida, ele faz xixi na cama, porque não aguenta, entendeu? Não, mas peraí, pra construir uma vida com alguém eu tenho que ser vulnerável, eu tenho que ser sincero, eu tenho que sentir desconfortos, eu tenho que me olhar no espelho, eu tenho que levar em consideração o sentimento do outro. Eu nunca falei que eu queria isso. E aí quando o menino homem buga, ele fica tipo, não, mas eu nunca falei nada disso. E aí começa um gaslight louco, assim, de tipo, isso nunca aconteceu, você é... Entendeu? E aí você é louca, e não foi isso que eu quis dizer, você entendeu tudo errado. Eu amo você entendeu tudo errado. Amo. Hoje em dia,
É que eu não sempre fui assim, né? Mas hoje em dia eu sou muito confiante. Então, é muito engraçado olhar pra essas fases da minha vida em que eu não era e ver como eu aceitava esse tipo de desculpa. Se você aceita esse tipo de desculpa, você, por favor, você entendeu errado? Você não acha que isso é subestimar a sua inteligência? Por favor, né? Se alguém claramente age de acordo com uma coisa que você tá vendo que não tá legal, que tá errada, e essa pessoa vira e diz, não, você entendeu errado, aí você realmente... Eu sempre tenho uma imagem, assim, de... Sabe aquele panda? Tinha um panda que virou um gif na época do Tumblr. Ele destruía tudo, assim. Ele pegava o carrinho de compras e virava no chão. Ou ele, tipo, socava tudo da mesa do trabalho. É tipo isso. Dá vontade de chegar no trabalho dessa pessoa e virar tudo no chão e falar, putz, você entendeu errado. Eu tava com raiva do lápis. E por aí vai, entendeu? Por quê? Porque é muito doido, tipo, é literalmente isso. O que ninguém fala sobre abuso emocional é que você não vê, você não consegue ver a bagunça que a pessoa fez na sua mesa de trabalho, na sua casa, na sua cabeça, mas ela tá ali. E não é porque alguém fala, não, mas eu não fiz, não. É tipo, você tá vendo a bagunça? Você fez sim, vai ajudar a limpar. E se não quiser ajudar a limpar, você pode ir embora, que você nunca mais volta. Eu acho que tem uma perspectiva muito interessante que é sobre a entrevista de emprego. Você tratar pessoas, digamos, pretendentes, sejam homens, mulheres, tanto faz, o que for a sua preferência, seu gosto, mas vamos lá, tem uma situação de emprego. Você acabou de conseguir um emprego novo, é um lugar que você gosta muito, que você é bem acolhido e que você tá se saindo muito bem. E aí, um dia você fala assim, pô, mó dor de barriga, eu não vou não. E aí você não manda um atestado, você não dá satisfação, você não fala nada pra ninguém. E aí te ligam no trabalho falando, pô, o que aconteceu? Onde é que você tá? A gente tá precisando de você. O que houve? Não entendi. E aí você fala, não, pô, mó dor de barriga. Aí fica aquela coisa, né? Tá bom, tá, melhoras então. E aí, o pessoal do trabalho entende que você não tá legal naquele dia. Mas aí, isso acontece toda semana? Toda semana você tá com dor de barriga. Toda semana você não pôde ir porque um ônibus atravessou na frente de um cabrito que virou à esquerda. Começa a ficar bem claro que, tipo, não é o cachorro comendo o dever de casa, não é levar a sua avó no jiu-jitsu. Você não tá querendo ir trabalhar, né? E eu não tô dizendo de nenhuma forma que um relacionamento deveria ser comparado a um trabalho, mas dá trabalho construir uma relação. Então, eu acho que seria muito mais interessante parar de fingir que não. E parar de propagar essa ideia de, eu quero muito uma relação. Mas, tipo assim, você pensou realmente o que é uma relação? Porque tem todas as coisas maravilhosas e incríveis, mas também tem a parte de você cuidar do outro, de você pensar sobre o outro, de você... O que, pra mim, sinceramente, é só decência humana. Mas, sei lá, cada um com seu cada qual. Aí ela entra numa parte dizendo, seu nome é qual mesmo? É estúpido? Ou será que é devagar? Ou talvez seja inútil? Ah, não, pera, eu sei. Você é tipo um moleque. Amo essa tradução, muito engraçada. Eu amo a língua portuguesa, mas às vezes ela, sei lá, a tradução literal é muito engraçada. E aí ela vai pra uma cereja no bolo raciocínio. Por que você sempre corre atrás de mim? Os meninos homens, eles sempre estão buscando pelas mulheres. As mulheres maduras, bem sucedidas, que estão num lugar muito bom, que estão com aquele brilho lá em cima. Deixa eu diminuir. Deixa eu te convencer que você gosta de escuro. E você fica, cara, você veio atrás de mim. Você procurou. Você disse que queria, você quis construir. E aí você começa a pensar, caramba, eu nem queria tanto. Ou tipo, eu tava na minha. E aí veio uma pessoa e me prometeu tudo isso. Foi exatamente o que, sei lá, ela achava que eu queria, ou qualquer coisa assim, ou espelhou de volta pra mim. E agora eu tô aqui, eu incomodada com essa situação, eu pagando o preço de uma situação que eu nem queria estar. Então, meninos homens também bombardeiam muito. O famoso love bombing, que chega, promete o mundo, faz um monte de coisa, mostra afeto, tudo que você já quis na sua vida, pra depois tirar. Se é racional ou não, se é intencional ou não, eu acho que não te cabe também ficar explorando, sabe? Acho que na nossa sociedade atual tem uma coisa muito perigosa que é ficar tentando diagnosticar os outros. Falar, mas é porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele... Para de perder tempo da sua vida com uma pessoa que não tá nem aí, tipo, a consequência que ela tá causando na sua vida. E mesmo que ela esteja aí, se ela não mostra que ela tá aí, não é teu problema pra resolver. Então, é chato, é muito chato. Eu tenho muita empatia por, tipo, quem já se envolveu nesse tipo de situação, porque eu já vivi isso também. Eu já gostei de alguém que claramente não era uma boa pessoa, entre muitas aspas, né? Era uma boa pessoa, mas tinha muitas questões profundas e deixava isso sangrar em mim e tudo mais. Então, se você já viveu isso, você sabe como é ruim. Então, menina, te garanto, a vida, ela dá uma guinada depois que você começa a realmente se escolher nesse lugar e falar, cara, quer saber? Pra estar comigo realmente tem uns requisitos aqui. Vamos colocar o padrão mais alto, porque realmente não é sobre exigência, não é sobre, eu não vou ficar com ninguém que não tenha, tipo, 1,83, seja isso, seja aquilo. Não é sobre você ficar num lugar soberbo, é só sobre você dizer, cara, eu não tenho tempo pra perder com isso. Ainda mais sendo uma mulher que a gente tem um tempo limitado também, se a gente quiser ter filhos, se a gente quiser, a gente já amadurece muito mais rápido, a gente já tem toda uma conotação social que, nossa, é difícil de lidar, né, porque tem muitas questões sendo uma mulher. E aí ainda por cima vai ter um menino no teu ouvido, cara. Nossa, tipo, atrasando tua vida e, tipo, te botando pra baixo e fazendo você perder seu tempo com um joguinho, porra.
Não, né? Não dá pra deixar uma mulher inocente em paz? Isso é um ponto interessante, porque não é que não existam mulheres babacas, sabe? Não é, existe sim. Mas o ponto desse episódio inteiro é falar deste tipo de homem que não se cuida, que não trata da sua cabeça, que não pensa nas consequências, que não assume os seus erros. Acho que a coisa que eu mais acho feia mesmo num menino homem é justamente essa irresponsabilidade. Tipo, eu não vou assumir meu erro. Nunca. Na minha vida. Eu vou fingir que ele não aconteceu. Até, sei lá, até morrer. E isso é muito doido, porque que tipo de pessoa você vai estar se é uma pessoa que nunca assume os seus erros? É uma pessoa que nunca vai evoluir. É uma pessoa que sempre vai ser a mesma coisa, que sempre vai errar no mesmo lugar, que sempre vai te decepcionar da mesma maneira. Então, isso é um aspecto muito importante pra você pensar. Às vezes a gente cai nesse lugar de, ai, mas eu também tenho os meus defeitos. Ai, mas ele tem todas as justificativas do mundo pra ser assim. Você tem os seus defeitos. O que é que você tem feito com os seus defeitos? Você tem abraçado os seus defeitos e buscado a melhora? Você tem se investigado? Então é isso. Você tá vendo como já é tão difícil pra você fazer isso? Porque é natural que seja difícil pra qualquer um. Qual é a desculpa dele? Que ele tem muita responsabilidade, muita coisa. E você não tem, não? Você faz nada. Você é uma desavisada qualquer que tá aí vivendo a vida, tá sentada de perninha de chinês esperando pra ele... Cara, pelo amor de Deus, né? Sabe quem não tem responsabilidades? Crianças. Crianças normalmente não têm responsabilidade. Quem cuida é papai e mamãe. Agora, você não pode me dizer que é normal um homem ser assim e dizer, não, é que é muita responsabilidade, eu tô esperando mamãe cuidar, papai cuidar. Imagina se você faz isso no seu ambiente de trabalho, na sua vida adulta. Você acha que alguém vai, passar a mão na sua cabeça? Então por que você tá passando a mão na cabeça dele? Como pode ser tão gostoso se é tão burro? O que tem de menino homem bonito realmente deveria ser legal. Bom pra eles. Se eu não faço, não acontece. É aquilo. Você começa a se tornar a pessoa de iniciativa da relação. Parece que não só bastam as suas questões da sua vida, tudo o que você já tem que fazer, você ainda tem que ouvir que a outra pessoa está muito ocupada para poder lidar com você e que você tem que tomar todas as iniciativas, começar todas as conversas, manter aquilo vivo, porque afinal de contas você começa a perceber, acho que bem cedo, que você não é a prioridade dessa pessoa. Então por que ela tá sendo a sua prioridade? Metade do seu cérebro não funciona. A Sabrina é muito boa, né? Eu gosto de garotos que se fazem de difícil. Eu gosto de homens que sejam incompetentes. Eu juro, eles me escolhem. Não sou eu que escolho eles. Amém. Homens incompetentes e difíceis de conseguir, né? Entre aspas. Eu acho que a gente entra num ponto em que a gente começa a refletir. Caramba, será que eu tenho confundido aonde a minha persistência deve entrar? Porque quando a gente começa a perceber padrões tóxicos de relacionamento, a gente começa a ver, caramba, vai ver, eu tô regando a planta errada, né? Ou mesmo, por que eu me mexo muito mais quando existe uma relutância do outro lado? Não, mas ele diz um monte de coisa. Sim, a gente já sabe que ele diz um monte de coisa, mas ele não faz nada. Então, por que você está fazendo mais? Parece que você tá tentando compensar por outra pessoa pela sua falta, sabe? Eu tenho muita falta, então eu vou lá compensar. Por isso que ele não me quer, por isso que ele não me assume, por isso que ele não me chama de namorada. É porque falta alguma coisa, então eu tenho que ficar lá compensando. Se eu for melhor, se eu for melhor, se eu for melhor. Aí ele muda. Gata, não é sobre você. De verdade, assim, eu sei que não é por mal, mas não é sobre você. Então, assim, é muito legal no filme e nas séries ter uma protagonista que vai lá e quanto mais bondosa e amorosa ela é, mais o menino homem se torna homem pra ela. Mas na vida real, a resposta é a mesma. O cara não muda e você percebe que ele não mudou depois de muito tempo. E a minha pergunta é, se esse é o cara da sua vida, ele vai assumir quando for pra trocar a fralda? Ou não? Ou ele vai achar que é uma grande conquista ter trocado uma fralda? Ou ele vai dizer que tá muito ocupado pra poder trocar uma fralda? Que não seja isso, você não quer ter filho, não tem problema. Ele vai saber lavar um prato? Ou ele não vai conseguir fazer isso porque ele está muito ocupado? Então, assim, uma pessoa que te diz que tá muito ocupada pra falar com você, pra te dar um mínimo de consideração, vai ser uma pessoa que não consegue construir uma vida com você. Então, se você quer alguma coisa séria com essa pessoa, reavalia, porque, sinceramente, você não pode compartilhar a sua vida e toda a sua essência, toda a sua energia, tudo que você construiu com um menino, né? Afinal de contas, não, se fosse assim, todo mundo que se conhece na escola, no jardim de infância, se casava quando fosse mais velho, porque aí era, né? Matchmaker, dane-se. Entendeu? Meu coleguinha de infância vai ser meu marido lá no futuro e pronto. Dane-se como é que ele é hoje em dia. É claro que tem situações em que as pessoas... que é muito legal, que as pessoas ficam juntas e crescem juntas e, enfim, acabam ficando a vida inteira. Isso é lindíssimo. E esse não é um convite pra te desincentivar do amor. Na verdade, pelo contrário. Se tem uma coisa que eu entendi depois de me priorizar e de buscar relações mais saudáveis, é que tem muita gente irada lá fora. Não é só feito o mundo dos meninos homens ou de mulheres babacas, ou seja, de que tipo de pessoa a gente tá falando. Existe oportunidade muito bacana de você se sentir da forma que você sempre quis se sentir, com você mesma
e também em relacionamentos. De uma pessoa que já foi muito cética, mas que sempre no fundo acreditou em amor, em bondade, em generosidade de uma forma equilibrada. O que você tá precisando reequilibrar na sua vida? Será que você tá dando muita conversa pro menino homem? Ou será que você tá dando muitas chances? Ou será que ele tá voltando muitas vezes e talvez não tenha mais espaço pra ele? Será que você tá se dizendo que você precisa disso? E por aí vai. Muitas perguntas que não tem resposta certa, mas que é só pra fazer você refletir. Assim como eu também reflito. E eu te vejo na semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Sabrina Carpenter, a mulher que você é. Um beijo.